Senhor, quando o Senhor esteve aqui, muitos estiveram na sua presença. Muitos foram multidão, curiosos, pessoas que queriam ver e saber. Talvez não se entregaram, tiveram um relacionamento superficial com o Senhor. Outros, Jesus, estiveram diante de Ti como religiosos, soberbos, altivos. Mas outros, Deus, Te viram como Senhor e Mestre. Jesus, que diante da Tua presença, Pai, não sejamos altivos ou indiferentes, mas, Pai, sejamos quebrantados. Pai, de nada vale, Deus, a gente entregar 1h30, 2 por semana, se quando estivermos diante do Senhor, Pai, a gente olhar para cima ou para o lado. Deus, nós queremos Te ter aqui perto, junto, Deus, não longe, não distante. Pai, nos livra de um coração duro, insensível. Pai, hoje mais uma vez, Deus, que a gente possa se relacionar contigo. Nos faz sensíveis ao Teu toque, à Tua voz. Por favor, Jesus, responde aos nossos corações, não porque a gente merece, mas porque a gente precisa. Então vem, Jesus, mais uma vez vem, e encontra em nós solo fértil. Ministra, Jesus, não apenas informação, mas revelação. Faz assim, Pai, é o que oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia, glória a Deus. Você pode se sentar com esse mesmo espírito de adoração no seu lugar. E nós já vamos para a mensagem. E antes da gente iniciar, alguns avisos. O primeiro é que semana que vem nós vamos ter um Nataleluia aqui. Já estamos aqui com toda a estrutura e tudo mais. E o culto de sábado vai ser um Nataleluia, tá? Então, produção, só me atualiza aqui. Para vir para o culto de sábado semana que vem, precisa do ingresso. Então, para você vir aqui para o culto, não vai ter esse culto das 5, vai ser horário, se não me engano, das 8 ou 7h30. Agora, nossa, estou dando as informações, tudo que eu não faço ideia. Eu estou sentindo que também ninguém consegue confirmar para mim aqui. Enfim, mas só fica atento com isso, tá bom? Que a gente vai estar na semana da Aleluia. E é um tempo evangelístico e tudo mais, então venha, traga pessoas, vai ser um tempo especial. A gente tem todo ano, é uma tradição aqui da nossa igreja. Então quero deixar essa mensagem para você e para você ficar esperto, tá bom? Com os nossos horários, tá? O nosso culto, aí depois a gente vem dia 27, a gente tem o culto aqui, a gente volta para os nossos cultos, porém dia 27, só tem, o culto é 8 horas, o do Nataleluia. E o do 27 é 7h30. Tem o da 5, dia 27? Não tem esse culto da 5, dia 27. Tá bom? Então já fica ligado, vai ter só o culto das 7h30. Eu acho que é isso, eu dei meio atropelado aqui, mas foi. Quero avisar também, a gente tem a lojinha lá atrás, e nós do Velos, que é o nosso ministério com universitários aqui da igreja, a gente tem lá nosso material, e nós estamos fazendo uma promoção nos moletons. Por quê? Porque agora está calor, entendeu? E a gente precisa vender os moletons que estão lá. Então, está um preço muito bom, tá? Está praticamente preço de custo. Então, se você puder, depois do culto, dar uma olhadinha lá. Você abençoa a gente no ministério, que é uma forma da gente levantar recurso. E a gente precisa também, para montar as próximas camisetas e tudo mais, a gente precisa zerar essa. Então, o material do Velos, tá? Não é todo o material. O do Velos, a gente está fazendo essa promoção lá, principalmente com os moletons. Então, se você tem vontade e tal, não sei o quê, agora é hora de aproveitar. Amém. Eu acho que é isso. Vamos lá. Quero pedir para você pegar a tua Bíblia e abrir ela no Evangelho de João.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2, tá bom? Evangelho de João, é o quarto evangelho ali no Novo Testamento. Abre no seu lugar, no seu aplicativo, na sua Bíblia, e a gente vai hoje estudar um texto muito importante da palavra de Deus, muito conhecido por todos. A gente vai se aprofundar um pouco nele. Então, João 2, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui, a Bíblia diz assim: no terceiro dia, repete comigo, terceiro dia. Não. Vamos junto. No terceiro dia, diga. Obrigado. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. E revelou assim a sua glória aos seus discípulos, e seus discípulos creram nele. Feche os teus olhos mais uma vez. Jesus, nós estamos aqui para nos relacionar com o Senhor, para cultuar o Senhor. Por isso eu te peço, Pai, vem aqui, Deus, e se manifesta. Obrigado, Deus, por esse tempo de adoração, onde já pudemos te adorar, Jesus, te glorificar. Mas eu te peço agora, Deus, pela tua palavra, que ela possa ser ministrada pelo Senhor. Que o Senhor fale, que o Senhor faça, Jesus. Que o Senhor me cale nesse tempo, mas ministre em nós. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Esse é um texto muito conhecido. Quem aqui já conhecia esse texto? Levante sua mão. Quem aqui não conhecia esse texto? Quem aqui só não quer levantar a mão também? Fica à vontade. Você não é obrigado a nada. Esse é um texto conhecido. Jesus transforma água em vinho. O que muitos chamam do primeiro milagre de Jesus. Esse texto está dizendo ali. A primeira vez que Jesus faz isso. Só que João não escolhe a palavra milagre aqui. Ele não vai falar sobre milagre. Ele não usa a palavra em grego que a gente usa para milagre. Ele não usa a mesma palavra. Ele usa a palavra sinal. E aí, se você for ver no final do texto, ele vai falar: esse foi o primeiro sinal de Jesus. Ou sinal miraculoso de Jesus. Jesus vai fazer vários outros sinais depois disso. Porém, isso é um sinal. O que é um sinal? Por exemplo, gente, muitas coisas podem ser sinais. Sabe quando o teu amigo está fazendo alguma coisa e você de longe tenta dar um sinal? Você olha para ele e fala assim: para, tá chato. E ele: hã? Ou quando tem alguém atrás deles, fala: você viu aquele cara ali? De repente, hã? Ou quando alguém responde o teu stories com uma coisa nada a ver. Muitas vezes, isso é um sinal. Sabe, você postou alguma coisa, de repente, o cara foi lá e respondeu o teu stories. Nossa, que abajur bonito. Não quer dizer que ele quer casar com você, que ele está apaixonado. Porém, pode ser um sinal.
Quando você joga truco, você olha as suas cartas e de repente você dá um sinal. Uma piscadinha, uma bolinha. Ou quando você está dirigindo e você quer virar para a direita ou para a esquerda, então você dá um sinal. O sinal, ele aponta para o que vai acontecer. Ele está dizendo para onde a gente vai. O pisca de um carro, um sinal de uma carta, alguma coisa que você quer avisar. Quando você vai fazer um negócio, você vai comprar um carro, um apartamento, quando você quer fechar o negócio, você dá um sinal. Você está dizendo, eu estou chegando, e vai ser assim. Jesus está nos dando um sinal. João está falando aqui, esse aqui foi um sinal. Não é simplesmente um milagre, é um sinal. Ele está apontando para algumas coisas. Sabe? Há quem diga que Jesus está dando um sinal do que vai ser todo o seu ministério. Afinal de contas, o primeiro sinal, a gente chama de as bodas de Caná, um casamento. E o final dos tempos vai acontecer nas bodas do Cordeiro, um casamento. O primeiro termo que a gente leu aqui, que eu pedi para você repetir, no terceiro dia. Há quem diga que ele só estava contando os dias, porém, era um sinal do que ele estava falando. No terceiro dia ele ressuscitou. Jesus traz vinho em abundância. Sabe, muitas coisas estão mostrando como vai ser o ministério de Jesus. O primeiro sinal de Jesus, e se você for ver esse texto, do versículo 1 até o versículo 11, ele está falando sobre esse sinal miraculoso de transformar água em vinho. Porém, a partir do versículo 12, ele vai falar que ele desce a Cafarnaum e depois vai para Jerusalém. Então, ele vai no templo, constrói um chicote, e ali ele chuta tudo. Lembra desse texto? Sabe o que ele está mostrando? Que o ministério dele, ele vai ser duro no templo com os religiosos. Mas aqueles que têm sede, ele vai saciar e transbordar. Sinais de como será o ministério de Jesus. Mas hoje, eu queria olhar para esse sinal. E esse sinal tem falado muito com o meu coração, eu tenho estudado, me aprofundado nele, e eu quero compartilhar com vocês algumas características desse primeiro sinal. O sinal de Jesus de transformar água em vinho. E o que isso significa nas nossas vidas e como a gente pode aplicar isso hoje. Primeira característica desse sinal é que Jesus, ele não veio simplesmente para mudar as coisas, ele veio para transformar. Preste atenção. Jesus transforma água em vinho. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Jesus não transforma água em gelo, Jesus transforma água em vinho. Se eu quiser ter gelo, como eu faço? Eu pego um copo e coloco ele no congelador. Então eu tenho gelo. Agora, se eu quiser ter vinho e eu tenho água, o que eu faço? Qual é o processo? O que eu quero dizer é que Jesus não veio para mudar as coisas, ele veio para transformá-las. Jesus não transforma água em gelo, Jesus transforma água em vinho. Existem mudanças que vão e voltam. Gelo pode virar água, pode virar vapor. Ele muda. Isso oscila. Sabe, existem coisas, eu vou tentar te explicar de uma maneira melhor, que precisam de faxina. Hoje é sábado. Sabe o que você precisa para fazer uma faxina? Acordar inspirado. Você levanta no sábado, faz um coque no cabelo, bota uma playlist boa no YouTube e fala, hoje o bicho vai pegar. Levanta sofá, levanta cama,
começa a pegar os tênis e coloca na sapateira. Pega a roupa suja e bota para lavar, pega a roupa limpa, pega para dobrar. Joga querosene no chão e passa pano e esfrega. E se o marido está deitado, você já levanta ele e fala: me ajuda! E quando você vê, você começa a arrumar as coisas e fazer as coisas. E é sábado. E de repente em 2 horas, a paz entrou na sua casa. E você fez uma faxina linda. Está tudo brilhando, cheiroso. Cheiro de lavanda. Olha, que incrível. Existem coisas que precisam de faxina. Porém, existem coisas que precisam de reforma. Mas se para se fazer faxina, a gente precisa estar inspirado num sábado de manhã, para se fazer reforma, não é simplesmente estar inspirado num sábado de manhã. Reforma significa trocar o piso, quebrar a parede, trocar a porta. Reforma significa barulho. Reforma incomoda. Reforma, tem dia que você acorda e fala: por que eu fui fazer isso? Reforma dá trabalho. Reforma custa mais caro do que você tinha planejado. Sempre, vou te dizer isso, sempre. E demora mais tempo do que o cara prometeu. Sempre. Mas a reforma, depois que acontece, ela nunca mais é a mesma. Quando você chega aos 80 anos de idade, você vai olhar para a tua casa e você não vai lembrar das faxinas que você fez, mas com certeza você vai lembrar das reformas que você fez nela. O que eu estou dizendo é que Jesus não veio simplesmente para fazer faxinas. Existem momentos que a gente vai viver as faxinas do Senhor. Existem cultos que vão limpar coisas dentro de nós. Existem retiros que nós vamos entrar e coisas vão realmente mexer. A gente vai estar inspirado. Uau! Que incrível! Levanta o sofá da sala, tira a cortina, bota para lavar. Que incrível! Eles vão mexer em certas coisas. Porém, as faxinas necessárias, elas não necessariamente vão gerar as transformações que precisam ser transformadas. As coisas que precisam mudar dentro de nós. Mas como que isso acontece, pastor? Com processos, com tempo. Com tempo. E na vida, a gente precisa aprender que existem mudanças que vão atrapalhar. Existem momentos em que a gente muda de carreira, que a gente muda de casa. Existem coisas que mudam drasticamente, que mexem em nós. No meio de reforma, a gente encontra um cano. A gente quebra a parede que não é para quebrar. A gente compra material que não é para comprar. Só que esses processos é que nos mudam de verdade. Jesus não veio para mexer uma coisinha ou outra. Jesus não veio simplesmente para as faxinas. Ele veio para as reformas. Jesus não veio transformar água em gelo. Ele veio transformar água em vinho. Talvez você pense: eu preciso de um milagre. Parabéns. Você chegou no lugar onde é necessário chegar para se ter um milagre. Existem coisas que são processos que a gente pode fazer, mas tem coisas que só Ele pode fazer. A transformação precisa ser real nas nossas vidas. Não só maquiagem, mas mudar a estrutura, forma de pensar, forma de agir. Essa é a primeira característica do sinal de Jesus. A segunda característica do seu sinal é que Jesus veio tocar na nossa alegria. Salmo 104, no versículo 15, ele vai fazer alguns comparativos, e ele vai revelar para a gente o que significa, o que simboliza o vinho. E a gente vai ver que o vinho, que alegra o coração do homem.
O vinho, ele simboliza alegria. E depois o mestre de cerimônias, ele chama o noivo e ele fala assim: você fez algo que ninguém fez. Você pegou algo que geralmente as pessoas dão no início, mas você deu no final. Sabe, é como se ele estivesse dizendo: a melhor parte da festa era o começo. Aquele era o melhor. Aquela era a hora da alegria. Mas Jesus veio para encostar nisso. E Ele veio para mostrar para mim e para você que Ele sabe a hora da alegria. Muitas vezes na nossa vida a gente deixa a alegria ir embora. Parece que a gente perdeu o timing. Deus já passou. A minha hora de ser feliz já foi. Não tem mais chance para mim. A hora da alegria já foi. E Jesus vem e fala: não, filho, não. Eu trago a alegria na hora que eu quiser. Eu não sei você, mas eu já tive a minha alegria roubada. Eu sempre gostei de sorrir. Eu sempre gostei de sorrir. Se você me conhece, você provavelmente já me viu rindo. Eu gosto de sorrir. Mas eu tenho uma doença que às vezes me dá dor. E aí o que eu faço? Aí chora. Mas quando a dor passa, eu preciso enganar o Satanás. E a gente vai sorrir. Mas chega uma hora que a gente tenta sorrir. Mas fica difícil. No meu caso, eu dei o exemplo da doença, mas existem outras coisas que afligem a minha vida também, não é só isso a minha vida. Mas existem coisas que tentam roubar a nossa alegria. Existem coisas que tentam tirar a nossa felicidade. E a gente perde a alegria de coisas que são importantes para nós. Sabe? Jesus, ele vai falar de uma alegria inexplicável, que vai além das condições, das coisas que estão acontecendo. Por que você está alegre? E aí vem um conceito chamado contentamento. Sabe o que é contentamento? É você estar contente com aquilo que você tem. É você estar pleno. Porque senão a gente precisa sempre de estímulo. Se eu tiver o carro novo, eu estou feliz. Se eu tiver mais dinheiro, eu estou feliz. Mas sabe, existe uma verdade. Tim Keller vai falar que o ego humano, ele é inflado. E muitas vezes, o ser humano, ele não quer ser uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, uma pessoa rica. Ele só quer ser mais bonito do que o outro, mais inteligente do que o outro, mais rico do que o outro. E aí o contentamento vai embora. Porque aquilo não é suficiente para mim. Se o outro tem mais, aí eu me sinto mal. Muitas vezes a nossa alegria é comparativa. Já falei isso várias vezes. Quem nunca foi consolar alguém? Eu lembro na escola. Uma menina que tirava sempre nota alta, saiu chorando da sala. Eu fui ajudar ela, 7ª série. Falei: o que você está chorando? Ela falou: eu tirei 6,5. Aí eu falei: é uma prova fácil, para você tirar 6,5. Aí eu pensei: cara, como é que eu vou deixar ela feliz? Aí eu lembrei do Tiago da sala. Eu falei: mas pelo menos você não está igual o Tiago, que tirou 3. Sabe o que ela fez? Limpou o rosto e falou: é verdade. Quantas vezes a gente, para não ficar feliz, a gente tem que comparar com alguém que está pior? A gente perdeu o contentamento, a alegria, a gratidão. Jesus, Ele está falando: ei, eu vim aqui para te mostrar que não é situação nenhuma que vai te dar alegria.
é o meu toque. Jesus está falando que no mundo a gente vai ter aflição, mas dá para ser feliz no meio desse processo. E a gente se pergunta, por que eu estou sendo esmagado? Por que está doendo? Por que isso está me alcançando? É uma oportunidade que a gente tem de glorificar o Senhor no meio da dor. E daqueles que estão à nossa volta testemunharem que não perdemos o contentamento no Senhor, mesmo em tempos de luta e batalha. Que privilégio de apresentar uma fé madura para aqueles que não conhecem Jesus. Jesus veio falar, filho, seja alegre. Paulo, no meio de tribulação, prisão, ele fala, alegrem-se, alegrem-se, como eu me alegro. Alegria. Querido, essa é uma marca, um sinal. Jesus veio e talvez você pense, a minha alegria já foi embora. Ele falou assim, você não sabe de nada. Eu é que digo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus está apontando, falando, filho, você vai ser feliz. Alegre. E talvez você pergunte, como? Ele fala assim, entendendo que eu sou suficiente para você. E uma paz que excede todo entendimento vai vir sobre o teu coração. Quem aqui quer a alegria do Senhor? Você quer a alegria do Senhor? Fecha os teus olhos no seu lugar. Deus transforma água em vinho aqui dentro. Transforma água em vinho. Traz uma alegria inexplicável. Inexplicável. Pai, transforma a água em vinho dentro de nós. Pai, mostra que ainda tem alegria. Mostra que ainda tem alegria diante do teu toque. Nos faz sorrir plenamente novamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. As duas primeiras características do sinal de Jesus. Jesus, o Deus que transforma água em vinho e não água em gelo. Jesus, aquele que toca e encosta na nossa alegria. Mas a última característica desse sinal, ela é interessante. Como eu falei, no final dessa história, existe um mestre de cerimônias, um especialista em festas, um homem que não conhecia Jesus, não sabia o que tinha acontecido ali, e Jesus manda, fala assim, vai lá, faz o teste, mostra para ele. A Bíblia fala que eles levam as talhas, e aí, eles provam, ele prova do vinho, e aquele vinho era bom, ele era diferente, sabe, um milagre aconteceu, algo aconteceu, mas o que é interessante nesse texto, é que aquele homem, ele acredita, ou seja, ele dá crédito, não a Jesus que fez, ele dá crédito do que aconteceu para o noivo, sabe? Ele chama o noivo, fala, noivo, vem aqui, vamos conversar. Eu acabei de provar o vinho aqui que vocês estão servindo, parabéns, parabéns, é o melhor vinho. Geralmente deixam no começo, mas você deixou no final, a gente leu isso. E sabe o que o noivo responde? Não sei, porque não diz nada no texto. Mas eu imagino o noivo chegando, e o homem chega para ele e fala, você viu e tal, parabéns, e não sei o que e tal. Aí sabe quando estão te dando parabéns por uma coisa que você não faz ideia que você fez? E aí você olha, volta e fala, obrigado. E aí você está tomando crédito por uma coisa que você não fez. E eu imagino aquele homem
virando para o mestre de cerimônias, fala assim, mas é que sabe a única coisa que eu fiz? Se tem alguma coisa que você pode me dar crédito, se tem alguma coisa que você pode dizer que eu fiz nessa história, é que eu convidei Jesus. A única coisa que você pode me dar de crédito é isso. Porque quem fez foi Ele. A terceira característica desse sinal é que quando Jesus entra, quando Jesus é convidado, existem coisas que só Ele pode fazer. Porém, existem coisas que até vai respingar em nós. Bênçãos que vão nos alcançar e que a gente vai falar, eu apenas convidei Jesus. Eu apenas deixei Ele entrar. Eu apenas pedi para Ele vir. E quando Ele veio, Ele fez. Mas parabéns para você. Mas eu só convidei Jesus. Terceira característica do sinal é que Jesus está falando, posso fazer muitas coisas, mas me convida para mais perto. Me convida que você vai viver coisas extraordinárias. Me convida que eu transformo água em vinho. Me convida que com uma pedrinha você derruba um gigante. Me convida que com 300 homens você destrói um batalhão. Me convida para perto, que de um pescador iletrado eu te faço o líder da igreja. Me convida que você cheio do Espírito Santo vai muito mais longe do que você pode pensar. Me convida para perto, que eu consigo resolver problemas que você se enfiou. Me convida para perto, porque eu posso sim trazer alegria de volta para a tua vida. Me convida. Jesus está dando um sinal do que vai ser uma vida com Ele. Ele está falando assim, só me traz para perto. E veja o que eu vou fazer. E veja. Ninguém nunca viu. Me convida para pertinho. Fica de pé no teu lugar para parecer que está acabando. Sabe, existem momentos na vida que nós somos apresentados a pessoas. E sabe, a gente pode dividir a humanidade em vários tipos de pessoas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer alguém pela primeira vez, talvez hoje pode ser um bom momento para isso. Você olha em volta aí, veja alguém, vou conhecer alguém. Fazer um novo amigo. Curitibano é bom nisso, pela fé. Você pergunta o nome, fala, e aí, beleza? Já foi no Boqueirão? Sei lá, um assunto para você. Mas é para a gente dividir as pessoas em várias coisas, tá? Mas eu vou escolher aqui dividir em 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que passam pela nossa vida e que não fazem diferença nenhuma para a gente. É gente que chegou e saiu. Sabe, existe um termo que a gente usa chamado zero à esquerda. Todo zero que você coloca à esquerda de um número, ele não faz diferença nenhuma. O número 1, se você bota o zero do lado esquerdo, ele vira 0, 1. 2 zeros, 0, 0, 1. 3 zeros, 0, 0, 1. Ele vai continuar sendo 1. Não interessa quantos zeros você coloque à esquerda. Agora, se você joga ele para a direita, o 1 vira 10, mais um 0 vira 100, outro 0 vira 1000, você já entendeu. Tem gente que é 0 à esquerda. Passa e não faz diferença nenhuma. Não é para você pensar em ninguém, tá? É só estou dizendo aqui.
Tem gente que não é que não faz diferença, é que tem gente que vem para atrapalhar. Esse você já pensou, já nos 3 aí que eu sei. E aí esse aqui, ele é meio que peso morto. O peso morto não é que ele faz diferença, é que tem que carregar ele. É que se ele não tivesse, seria melhor. Deus usa esses aí para tratar o nosso caráter. Ele rema para o outro lado. Ele é peso. Ele dificulta as coisas. Ele é pesado. Ele é difícil. Ele é aquela nuvem negra, sabe? A cabeça dele chegou a... E antes que a gente continue essa história, eu quero te dizer uma coisa. Até baixar o meu microfone. Provavelmente, todo mundo aqui é assim na vida de alguém. Então não vai se achando o importantão aí também, que às vezes a gente sabe ser chato. Os irmãos já estão se olhando assim já. Mas tem um terceiro tipo de pessoa. O terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que parece que te empurra para o melhor lugar. É aquele tipo de pessoa que parece que quando está junto é melhor. É aquele tipo de gente que quando você descobre que ele chegou, você sorri meio de graça. Aí você está lá de boa, de repente, quem chegou? E alguém olha para você, que você está rindo, bobo. Ah, sei lá, ele é legal, né? Sabe, alguém que às vezes nem resolve as coisas, mas é legal estar junto. Alguém que melhora o ambiente. Alguém que parece que os perrengues mais difíceis, com essa pessoa as coisas ficam melhor. Existem pessoas que parecem que dão mais cor, que dão mais brilho. Tem pessoas que dá gosto de estar junto. Pessoa que ajuda. Pessoa que tem palavra boa, palavra doce. Pessoa que nos enche, não nos suga. Tem gente. E muitas vezes quando a gente se apresenta pela primeira vez com alguém, a gente não sabe se essa pessoa que a gente está conhecendo vai ser um zero à esquerda, um peso morto, ou alguém que vai nos impulsionar. Jesus, no seu primeiro sinal, Ele está mostrando, filho, me convida para a tua festa, e eu vou ser aquele que vai trazer a alegria de volta, e eu vou ser aquele que vai empurrar para o lugar certo, eu vou ser aquele que vai dar cor, sabor, eu vou ser aquele que vai transformar água em vinho. Mas me convida. Talvez você está pensando, pô pastor, que sermão evangelístico. Eu quero te dizer, para você que já convidou Jesus para a tua vida, tem áreas da tua vida que Jesus ainda não fez a reforma que Ele quer fazer. Que talvez tenha feito faxinas, que talvez tenha tocado em algumas coisas, mas Ele está falando, filho, isso aqui a gente precisa mudar. Mudar a estrutura completa. A gente precisa mexer aqui. Me convida. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. O primeiro sinal de Jesus. O resumo desse primeiro sinal é que tudo muda quando a gente convida Ele. E nessa noite, final de tarde, Jesus está falando, filho, me convida. Me convida para entrar. Me convida que eu vou fazer coisas que você nem imagina. Me convida que eu vou trazer a alegria de volta. Me convida que eu vou reformar coisas para sempre aqui. Mas me convida. Me convida que no final das contas você vai ser abençoado. Me convida. Me convida. Deus está te mostrando áreas da tua vida agora.
que você precisa convidá-lo. Talvez a tua área emocional, os teus relacionamentos, o teu casamento, a tua família, a tua vida profissional, teu relacionamento com os teus filhos, teu relacionamento com os teus pais, irmão, irmã. Convida Jesus para entrar, e Ele vai transformar água em vinho. Talvez Jesus quer mexer na tua vida profissional, coisas que você nem imaginou que ia acontecer. Você já tentou fazer faxina, mas Jesus está falando aí, eu vou encostar aqui, e a gente vai reformar. Talvez sejam mudanças maiores. Jesus está dando um sinal, a gente vai para lá, vem comigo. Faz a tua oração agora no teu lugar. Jesus, vem, entra nessa área da minha vida, não simplesmente com uma inspiração de sábado de manhã, mas com a consciência que a gente precisa reformar. Vem, Jesus, entra aqui. Qual parede tem que sair? Qual é a cor da parede? Vamos testar. Qual é o piso novo? Quem são as pessoas que têm que ficar e as pessoas que têm que ir embora? Jesus, vem perto, vem perto. Faz a tua oração no teu lugar. Faz a tua oração aí no seu lugar. Mas existem pessoas que talvez, como aquele mestre de cerimônias, não conhecem Jesus. E aí, você deve estar pensando, Jesus não foi convidado para nenhuma área da minha vida até hoje. Talvez tem pessoas que não conhecem Jesus aqui. Você está vendo que você está longe dele, que você nunca escutou a voz dele, que você nunca se relacionou com ele de verdade. Esse convite hoje é para você. Por isso eu pedi para que todos fechassem os olhos, porque se existe alguém que está se vendo tão longe de Jesus, mas quer estar perto, e quer se relacionar com Ele, quer escutar a voz dEle, quer caminhar com Ele, quer convidá-lo. Se existe alguém aqui que quer se entregar para Ele e convidar Jesus para sempre e tê-lo perto, se tem alguém aqui, se essa pessoa é você, e você deseja começar uma caminhada com Jesus, eu quero que você levante uma das tuas mãos, porque eu quero orar por você. Tem alguém que deseja? Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Se Deus falou com você, levanta a tua mão, e você quer essa caminhada, você quer trazer Ele para perto de todas as áreas da tua vida, levanta bem alto. Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus te abençoe, cara. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe, filha. Tem mais alguém? Você deseja convidar Jesus para todas as áreas da tua vida e começar essa caminhada? Levanta bem alto. A melhor decisão da tua vida. Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração aqui. A gente chama ela de oração de entrega. A gente vai entregar a nossa vida para Jesus. E para isso eu vou pedir para que todo mundo ore aqui nesse lugar. Todo mundo, tá bom? Todo mundo. Você vai orar em voz alta. Mesmo se você já é da igreja, já entregou a tua vida a Jesus, ora alto para dar coragem para quem está perto de você. Feche os olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Eu te convido, entra na minha vida e transforma água em vinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir Jesus? Para você que fez essa oração pela primeira vez, para você que levantou a tua mão,
eu vou pedir um ato corajoso seu. Nós vamos orar agora para encerrar esse culto. E eu vou pedir para você vir aqui à frente. Nós temos o pessoal de coletinho. Eu também vou estar aqui na frente. E nós queremos te conhecer, te acolher. Nós queremos te ajudar nessa empreitada de trazer Jesus, convidar Ele para perto, estudar a Bíblia, se aproximar dEle. Então, vem aqui, nós queremos orar com você, caminhar com você, e que esse tempo não se perca. Eu sei que é um ato corajoso, mas nós queremos sim ter esse contato com você, amém? Vem aqui, se quiser vir agora pode vir, mas nós vamos orar agora. Feche os teus olhos no seu lugar. Jesus, obrigado, Deus, pela tua revelação. Obrigado, Deus, pela tua graça, pelo teu mover. Obrigado, Deus, pelo Senhor manifesto aqui nesse lugar. Obrigado pelos teus sinais, Jesus, que apontaram, Jesus, para tudo o que o Senhor faria, e o Senhor já fez no nosso meio. Obrigado por esse ano, Jesus. Obrigado, Deus, por tantas bênçãos que nos alcançaram. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra aqui semeada. E se o Senhor mostrou coisas que precisamos fazer, convites que precisamos ter, Jesus, fazer para ti, Deus, para que o Senhor chegue mais perto. Que tenhamos coragem, Deus, para abrir as portas e deixar o Senhor entrar, para transformar o que o Senhor quiser. Jesus, faz o que o Senhor quiser. Assim oramos, Pai, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Teu Santo Espírito repousem sobre a Tua igreja, aqui presente, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Assim oramos, em nome de Jesus. E a tua igreja diz: amém e amém. Aplauda o Senhor. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. E eu quero lembrar você que levantou a mão, vem aqui. Nós queremos orar com você. Nós queremos te abraçar, encostar em você e caminhar com você, tá bom? Então vem aqui. A gente não quer deixar esse momento passar na tua vida. Deus te abençoe, gente.